muito cedo. Deus, Ele escolhe a gente. Escolheu cada um de vocês. Vocês não estão aqui por um acaso. Passou na minha cabeça muita coisa hoje. Aí o José acabou de me arrebentar, né, Senhor? Muito tempo que eu não via. E com ele algumas pessoas essa semana. Encontrei tanta gente que encontrei tanta gente que eu falei de Jesus. E aí quando a gente vai encontrando as pessoas, quando a gente vai encontrando as pessoas, a gente vai lembrando do porquê que nós somos chamados. Quantas pessoas que estavam no mundo, a gente vai encontrando um, vai encontrando o outro. A gente vai vendo essas pessoas na igreja, com suas vidas transformadas. Isso é uma alegria tão grande para a gente, você não faz ideia. E a gente estava cantando aqui agora há pouco que o Senhor encontrou a gente. O Senhor foi ao nosso encontro, no momento de mais esperava. Tem tanta história aqui. Eu conheço a vida de quase todos aqui. E sei que Jesus fez na vida de quase todo mundo aqui. Todos nós temos uma história parecida, uma história de estávamos perdidos, necessitando do Senhor. Momentos onde, sem esperança para nós, o Senhor nos achou. Agora há pouco estava vendo o Danilo, pude cumprimentá-lo. Hoje ver o que Deus tem já feito na vida do Danilo já. Tantos outros aqui, foi enumerar aqui, é difícil. Pessoas que estão deixando Deus agir na vida deles. Deixa Deus agir na sua vida também. Deixa Deus mudar a sua vida. Se Deus não mudou a sua vida ainda, deixa Ele mudar a sua vida, vale a pena. O que eu quero falar aqui nessa noite é justamente o que Deus fez na vida de pessoas. Fez na vida de pessoas quando encontrou. Quando Deus chama o povo do Egito, leva eles para uma terra prometida, eles estavam entrando para entrar na terra prometida. Eles estavam de frente de uma cidade chamada Jericó. E lá tinha uma mulher, tinha uma prostituta. Era uma mulher que não tinha valor para a sociedade. Era uma mulher que não tinha a mínima esperança. Ela não tinha esperança mais. Não tinha esperança para ela. Mas quando Deus conhece cada uma das pessoas. E Josué envia ali espias para olhar aquela cidade, como ia fazer para entrar dentro daquela cidade, como fazer para tomar aquela cidade. E aqueles espias vão parar justamente na casa de uma mulher que era prostituta.
E aquela mulher olha para os espias e vê que eles não eram dali, não eram daquela cidade, não eram do meio deles. E ela então entendeu que era daquele povo que estava acampado além do Jordão. O povo estava acampado lá e já tinha uma fama, os pessoal já sabia. O povo dentro daquela cidade já estava com medo, já conhecia, sabia que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, havia tirado aquele povo de uma terra na escravidão, e agora estava trazendo para um lugar onde uma terra que iria dar a eles de possessão, por possessão. E aquele povo já estava tremendo de medo. Mas aquela mulher recebe os espias. Aquela mulher cuida daqueles filhos de Deus, não deixa que eles fossem tomados, descobertos ali, mortos ali, esconde a vida dela ficou em jogo, a vida da família ficou em jogo. Mas eu vejo que Deus, ele sabe todas as coisas. No meio daquele monte de casa, ele sabia aonde podia colocar aqueles homens, podia aonde acolher aqueles homens, que a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabia o que aqueles espias precisavam, o Senhor sabia como dar um socorro para eles. Eu quero dizer para você que Deus sabe como te dar um socorro. Deus sabe como te dar o socorro. Aqueles homens estavam fugindo, naquele momento de fuga, os homens haviam olhado, encontrado, e agora o que nós vamos fazer? Aquela mulher acolhe os espias, esconde os espias, e passou por aqui, não, passou não, já foi. Eu quero dizer para você que Deus sempre vai preparar alguém para cuidar de você. Deus vai preparar pessoas, vai preparar situações. Deus não nos desampara. O Senhor não desampara os seus. A palavra do Senhor diz que Deus ama e cuida daqueles que o amam. Então ama o Senhor. Aqueles espias voltam para o arraial, mas Deus não se esquece daqueles que cuidam dos deles. Deus não se esquece. Quando o povo entra em Jericó, a ordem de Josué para todo o exército era a seguinte: conta para mim, Josué capítulo 6, 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua família, e puseram fora do arraial de Israel. Agora o Senhor está cuidando de alguém que cuidou dos seus. Quando você encontrar alguém que é do Senhor, cuide dele. Cuide, porque o Senhor não se esquece daqueles que cuidam dos seus. O Senhor não se esquece, nunca se esquece. Um dia Elias, após estar ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor falou para ele: olha, é o seguinte, eu vou trazer juízo para a terra, haverá uma seca, e o Senhor então vai cuidar de Elias. Ele falou assim: eu já preparei uma casa, a casa de uma viúva, para você ficar. Agora Elias sai do lugar dele e começa. Mas ele encontra agora uma mulher desamparada, desesperada, angustiada, pronta para morrer. Ela estava
estava pegando 2 cavalos de pau, famoso graveto, ela pegava ali. E agora chega Elias e vai conversar com aquela mulher. Abre me na 2 Reis para mim, capítulo 4, bem no início, acho que é o verso 2 ou 3. 2 Reis, sem que está aprendendo aqui. 2 Reis 4, 3. Não é esse texto que eu estava querendo. Esse aqui é um outro texto que eu tinha anotado ali. Troquei as viúvas aqui. Mas deixa eu contar a história dessa. Deleta essa aí. Essa é outra história. Daqui a pouco eu falo dela também. Quando Elias, enquanto essa mulher, ela não tinha mais o que comer em casa. Ela não tinha mais o que comer em casa. Dá uma olhada bem, vê se vocês acham esse texto para mim, por favor. Se alguém encontrar primeiro ali, fala para mim. Me deu um branco aqui. Aquela mulher falou assim que não tinha nada. Não tinha nada para comer em casa. Tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela foi buscar uns pedaços de pau para cozinhar e para assar ali e morrer. 1 Reis 17. Pessoal, 1 Reis 17. 17. Verso 8. Isso, obrigado, irmãos. Olha só. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta. 17, verso 8. Que em Sidom e habita ali, e eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Olha só. Levantou, foi para Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e disse: traz-me, peço numa vasilha um pouco de água e beba. Indo ela buscá-la, chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua. E aquela mulher fala para ele: eu não tenho. Eu não tenho, eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, só isso que eu tenho. A situação dela estava também muito complicada. Mas de repente, a solução começa a aparecer. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor não nos desampara. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo. Deus conhecia aquela viúva. Deus conhecia aquela família, assim como Deus conhece a minha família e conhece a sua família. E mesmo num tempo de escassez, num tempo de muita seca, seca significa não ter alimento. Agora, aquela mulher que não tinha nada praticamente, um pouquinho, só dava para fazer um pãozinho, que dava para ela comer juntamente com seu filho. Um pouquinho de azeite que ia colocar naquela farinha e fazer um bolinho e comer e morrer, assim que ela disse. Agora vem um homem de Deus. A palavra do Antigo Testamento, um homem de Deus, significava a presença de Deus. Chega um homem de Deus e fala assim: eu quero que você faça para mim primeiro. Eu quero que você volte lá e faça um pedaço pequeno para mim, para que eu possa comer, e depois você vai fazer para você e vai fazer para o seu filho. E outros falavam: você vai dividir. Só que antes de você dividir, você vai fazer para mim primeiro. Irmãos, é um princípio. Primeiro a gente faz para o Senhor, primeiro a gente dá para o Senhor. A gente vê lá quando Salomão fala com seu filho: filho, olha o seguinte, honra ao Senhor com os princípios de toda a sua renda, da primeira parte, honra ao Senhor. A gente vai aprendendo que primeiro é para o Senhor. E agora ele fala assim: eu quero que você faça para mim.
mulher obedece. Interessante, da obediência, muito interessante. O princípio da obediência, irmãos, racionalmente não tem lógica. Eu já tenho pouco, não vai dar nem para eu fui comer direito, é só para fazer a última refeição, e eu vou ter que assar primeiro para um homem que eu nem conheço. Mas ela entendeu que era um homem de Deus. Ela entendeu que aquela palavra provinha de Deus. A mesma coisa quando Jesus chega ali diante dos pescadores, eles haviam passado a noite inteira sem pescar, e de repente Jesus falou assim: entra no barco novamente, volta para o lugar fundo novamente, vai lá, joga as redes novamente. Aqueles pescadores olham para Jesus. Jesus não era pescador, mas eles entenderam que eles tinham ouvido uma mensagem de Jesus. Jesus havia usado o barco deles para poder ensinar a multidão. Eles tinham ouvido Jesus e tinha algo diferente naquela palavra de Jesus. Tinha algo diferente na voz daquele homem. Tinha algo diferente naquele ensino. Eles com certeza ouviram vários ensinos de sacerdotes, de outros homens, mas era uma voz diferente, era um ensino diferente, era uma palavra diferente. Eles viram para Jesus e falaram assim: sobre a tua palavra nós vamos voltar para a água, nós vamos jogar nas redes, mas é segundo a tua palavra. Isso é obediência. Por isso, irmãos, nós devemos ser obedientes ao Senhor. A obediência, sabe o que é? Quando a gente ouve uma palavra, irmão, quero que você fale, não é para fazer tal coisa, ou faça tal coisa. Se ela for uma palavra racional, você fala: não, eu vou fazer, é um conselho bom, é uma palavra boa, eu vou fazer. Isso vai até me ajudar, pode me trazer até um lucro, pode me trazer até uma vantagem. Mas quando nós ouvimos uma palavra que ela racionalmente não tem lógica, amém? Que ela racionalmente não tem lógica, o que nós temos que fazer? Obedecer. Aparentemente não tem lógica que nós estamos ouvindo. Quando aqueles pescadores ouvem de Jesus, não tinha lógica. Jesus não conhecia nada de pesca. Jesus não conhecia nada de pesca, mas eles obedeceram. Quando a palavra do Senhor diz: filhos, obedeçam seus pais. Quando lá em Hebreus, lá no capítulo 13, fala para vocês: rebanho, obedeçam os seus pastores. Muitas vezes eu falo coisa para vocês que não tem lógica. Muitas vezes eu falo coisa para vocês que de repente não dá para explicar. Mas a palavra do Senhor diz que vocês precisam obedecer. Não estou falando de ordem nula, eu estou falando de conselho, uma palavra de Deus. De repente você fala: mas não tem lógica isso que o pastor está falando comigo. Ontem eu dei um conselho com a irmã aqui da igreja. Ela olhou para mim assim e falou assim: pastor, mas isso não tem lógica. Eu falei: eu sei que não tem, só obedeça. Eu não sei porquê, mas Deus vai te abençoar muito, porque por essa palavra você pode ter certeza. Pastor, mas não tem como. Eu falei: entendo, porque para Deus não tem nada impossível. Só obedeça, não faça isso que você quer fazer, faça desse jeito aqui. Ela olhou para mim e falou: então eu vou fazer. Daqui a um tempo a gente vai ver se vai dar certo ou não. Tenho certeza que vai dar certo. Eu veio a palavra, eu sei que não foi de mim mesmo, tenho certeza que não foi de mim, que até a lógica para mim, fugiu até a lógica para mim. Mas de repente aquela mulher ouve do homem de Deus e ela obedece. Ela vai lá, assa o bolo, traz lá aquela comida, ele come, ela vai lá, faz para o filho, faz para ela, eles comem. E a palavra do Senhor diz que não faltou o azeite e não faltou também a farinha. Não faltou o azeite da botija e não faltou a farinha na panela durante todo o tempo que houve aquela seca. Não faltou. Sabe por que não faltou? É porque Deus sabia o que aquela mulher estava passando. Deus não só supriu Elias, como também supriu as necessidades daquela mulher juntamente com seu filho.
Então Deus conhece a gente. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Se nós estamos trabalhando na obra, Deus vai suprir a nossa necessidade e vai levantar pessoas para que possam te ajudar, para que possam nos ajudar. Irmãos, quando nós tivemos o tempo da pandemia, o que poderia ser o ano mais difícil para a gente pagar o nosso terreno, a parcela do nosso terreno, foi o ano mais fácil. Deus trouxe pessoas do nosso meio, só passou aqui durante aquele período, só para abençoar a gente financeiramente. Teve um irmão que veio no nosso meio aqui, ele foi transferido de fora, veio para cá, recebeu um bom dinheiro para vir para cá, ele dizimou aquele valor, chegou para comprar uma casa aqui, olha você entender, chegou para comprar uma casa aqui, a pessoa queria vender a casa, porque queria 600 e poucos mil na casa, 670, alguma coisa assim na casa, ele falou, não tem esse valor todo. E ele conversou comigo, falou, pastor, eu gostei demais da casa, mas o valor é muito alto para mim. Eu quero uma casa, eu preciso de uma casa no valor de R$400. Mas eu orei a Deus nessa noite, eu fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, se aquele homem me vender a casa por 400 mil, eu vou dar 5 mil de oferta. Eu vou ver assim. Uns 2, 3 dias depois, aquele homem liga para ele e falou assim, você quer mesmo comprar a casa? Ele falou, eu quero. Eu vou te fazer uma oferta irrecusável. Então faça. Eu vou te vender por 395 mil. Até os 5 mil que ele falou que ia ofertar, o Senhor providenciou. Até os 5 mil. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe de tudo. E Ele supre as necessidades de cada um. Supriu até a necessidade daquele homem que queria vender a casa, porque tinha a necessidade de vender aquela casa, e já tinha um bom tempo que aquela placa estava lá e ele não vendia. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Eu me recordo uma vez, tinha uma jovem, um culto de quarta-feira, veio aqui uns 5, 6 jovens. E durante o culto eu estava pregando aqui, e na hora de sair, um deles veio conversar comigo. E quando um deles veio conversar comigo, acho que tinha umas 2 meninas, e uma delas voltou lá onde ela estava tomando água. E ela voltou com uma blusa, ela com a mão assim, e com a blusa aqui assim, escondendo. Estava aconselhando aquele jovem, e de repente eu virei para ela e falei assim, você está escondendo algo no seu braço. Ela olhou para mim, e eu falei assim, sabe o que você está escondendo? Você está passando um tempo muito difícil. Você está com depressão, você está depressiva. Uma jovem estava meio que rindo, quando ela fechou o rosto e começou a chorar. Eu falei, Deus tem algo na sua vida. Você não está aqui por um acaso. Eu sei que alguém te convidou, você veio, porque a turminha veio. Mas você veio para que Deus possa te dar uma oportunidade. E eu falei para ela assim, deixa eu ver o seu braço. E ela meio que relutou assim, falei, deixa eu ver o seu braço. E quando ela esticou o braço assim, ela estava com uma blusa, eu puxei assim, ela estava com os braços todos riscados, fatiados, os 2 braços fatiados assim, acho que ela se cortava com um gilete, alguma coisa. Eu falei para ela, Deus te trouxe, porque Deus quer curar você. Deus está te dando uma nova esperança, um novo tempo de vida para você. Deus encontrou você, dê oportunidade para que o Senhor possa restaurar totalmente a sua vida. Dê oportunidade. E peguei o número do telefone dela, liguei para ela no sábado, no domingo. Ela disse assim, pastor, eu não vou na sua igreja, mas o meu tio falou de que igreja que era lá, ele falou que vai me ajudar, eu quero agradecer. E ela falou, eu vou participar da igreja com meu tio. E depois eu nunca mais conversei com ela, mas Deus trouxe ela aqui para louvar uma palavra. Deus tinha algo com aquela moça.
Tenho certeza disso, não estou sendo aqui por um acaso. E ela veio no embalo com os outros jovens. Um dia tinha uma mulher que também, assim como aquela mulher que estava lá em Jericó, era uma mulher que se escondia. Se você estava aqui no início do culto, eu li João capítulo 4. E li sobre aquela mulher que estava junto ao poço. O irmão de Mato parece que falou alguma coisa relacionada a esse texto. Até aquela canção que nós cantamos, Tu És, falou sobre esse texto. Uma mulher que ela foi tirar água na hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Uma mulher que estava se escondendo, porque meio-dia o sol trincando quente, bem mais quente que a nossa região aqui. É uma hora que praticamente ninguém ia ao poço buscar água. E ela estava indo, não encontrava ninguém. Mas ela tem um encontro maravilhoso com Jesus. Abra para sua Bíblia, você vê João capítulo 4. E ela tem um encontro com Jesus. E quando Jesus começa a conversar com ela, a primeira coisa que ela se lembra é das dificuldades. O que é a dificuldade? Os samaritanos não conversavam com os judeus. E de repente, muito mais ainda, um homem não conversava com a mulher, sozinhos. Agora o homem começa a conversar com aquela mulher e ela viu que ele era judeu. Então a conversa podia ter terminado ali. Aliás, ela nem poderia ter começado. Mas quando o Senhor quer encontrar com alguém, não tem limites, não tem barreira para o Senhor. Não tem barreira se você tem feito, se você fez um monte de coisa errada. Não tem barreira se um monte de gente fala para você que Deus não te ama. Não tem barreira se o que você já fez na vida desagradou o Senhor, sim ou não. Se você é pecador, se você tem um quilo de pecado. Não existem barreiras quando o Senhor vai ao encontro. E Jesus foi ao encontro daquela mulher. E então ela se coloca, você não pode conversar comigo. Mas Jesus vai falar para ela, aqui no verso 10, e Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, o dom de Deus é presente, o presente de Deus, e quem é que te diz dar de beber, pedirias água viva. Sabe o que é água viva? É uma água que brota. Água viva é aquela água corrente. Isso é água viva. Isso aqui não é água viva. É água que está parada dentro de uma garrafa. Água viva é aquela água corrente. Aquela mulher não sabia com quem estava conversando. Às vezes nós não sabemos com quem nós estamos conversando. Às vezes a luta às vezes é grande, a dificuldade é grande, e nós levantamos a mão para o céu, ou fechamos os nossos olhos, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes não sabemos com quem a gente está pedindo misericórdia. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Ele é muito mais rico em graça do que nós imaginamos. Ele nos amou muito mais do que nós imaginamos. Muito mais, muito mais. Muito mais. Sexta-feira nós falávamos lá na célula desse grande amor de Deus por nós. E eu lembro que eu falei na célula de um filme, de uma cena de um filme, onde várias pessoas dentro de um trem. E ali a cena mostra algumas pessoas
ali, todo tipo de pessoas que para nós, entre aspas aqui, não vão para o céu, ou não poderiam ir para o céu, ou que não merecessem o amor de Deus. E havia então uma ponte, e aquela ponte então ela baixava, e ela precisava ser baixada quando o trem vinha. Quando aquele homem que cuidava daquela ponte, daqueles trilhos, ele avista o trem e chega o momento dele baixar, colocar ali os trilhos no lugar, ele nota que um filho estava junto às engrenagens, e que se ele colocasse aqueles trilhos no lugar, o filho morreria. E ele então escolhe colocar aqueles trilhos no lugar, sacrificar o filho para que aquelas pessoas dentro do trem pudessem passar. E a cena mostra aquelas pessoas olhando aquele homem lá embaixo chorando, porque havia sacrificado o seu filho para aquelas pessoas, e as pessoas nem sabiam o que estava passando, não sabiam o perigo que estava ocorrendo. Assim como nós também um dia, nós não sabíamos o perigo que estávamos correndo, mas Deus ele enviou o seu único filho para que morresse por nós, para que morresse em nosso lugar. E aí nós estamos no trem da vida, passando, e às vezes não entendendo nada do que está acontecendo. Mas para sorte nossa, privilégio nosso, muitos de nós foram escolhidos pelo Senhor para que ouvissem essa palavra, para que dessem crédito a ela. Essa palavra chegou até nós, está chegando até você, talvez já chegou até você outras vezes, e você não entendeu direito. Mas nessa noite eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Aquela mulher, ela já tinha 5 maridos. João não conta o que aconteceu com aqueles homens. João não fala. Só diz que ela já tinha 5 maridos. Tinha tido 5 maridos. E que o homem que ela estava com ela não era o marido dela. Também não fala em que situação era. Mas para o nosso Deus, não importa como as pessoas estão. Importa é se elas querem receber esse grande dom, esse grande milagre, esse grande privilégio, esse grande presente. Não importa. Não importa como a pessoa esteja, só importa depois como ela vai estar depois. Aquela mulher, ela deixa ali o seu canto, ela deixa ali o seu balde, ela deixa a sua vasilha ali, ela corre para a cidade. Ela vai lá e fala para as pessoas da cidade: olha, eu encontrei aquele que havia de vir, aquele que os profetas falavam dele, o Filho de Deus, o Messias, o que havia de vir. Aquelas pessoas da cidade agora vêm ao encontro de Jesus. Aquelas pessoas ouvem de Jesus. E depois viram para aquela mulher e falam assim: agora, não é só porque você disse, nós também ouvimos também. E aquelas pessoas dão crédito ao que o Senhor havia projetado para elas. Mais tarde nós vamos ver Filipe indo para Samaria, tantos outros homens de Deus
foram para aquele lugar, porque Jesus já havia dito, esse evangelho que vocês estão ouvindo aqui, eles precisam ser pregados não só em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e como também nos confins da terra. Esse confins da terra é Ji-Paraná, Rondônia. Glória a Deus. Chegou essa palavra para nós. E assim como aquela cidade ouviu aquelas palavras maravilhosas, nós também estamos ouvindo também. Você também está ouvindo. E você também pode dar crédito a essa palavra. Se um dia você deu crédito e um dia você deixou, está na hora de você retornar. Porque a hora que Jesus chegar, e Ele vai chegar, a hora que Jesus retornar, a palavra de Deus diz que Ele vai chegar nos ares. E aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e vão encontrar com Ele. E os que estiverem vivos também vão subir com Ele e encontrar com Ele nos ares, assim como aqueles que ressuscitaram. Nós vamos encontrar com Jesus. E nós vamos dizer, Senhor, o Senhor é tudo que eu esperava. O Senhor é o que eu esperava. Nós estudamos essa semana na célula o valor de uma alma. Não foi isso? O valor de uma alma foi de graça para mim e para você, mas para Jesus custou a vida dele. Um alto preço foi pago por Jesus. O Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, no momento que Jesus estava naquela cruz, o próprio Senhor Jesus diz, por que me desamparaste? Naquele mesmo momento, o próprio Deus, o próprio Pai desamparou o seu filho, deixou o seu filho sozinho, porque naquele momento estava todo o nosso pecado sobre ele. Naquele momento não havia comunhão entre Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, não tinha. Tinha um pecado sobre Jesus. Estava sobre Jesus toda doença, toda enfermidade estava sobre Jesus naquele momento. Uma escuridão pairava sobre a terra. Naquele momento, toda dor que você sente, toda dor que eu sinto, estava sobre Jesus. Tudo aquilo que você fez desde criança, que nós chamamos de pecado, que é aquilo que desagrada o Senhor, tudo que nós já fizemos, tudo foi colocado nos lombos de Jesus. Tudo é tudo. Todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, todo aquele choro que você chora, tudo isso foi colocado em Jesus, foi colocado nele. Toda a nossa dívida foi colocada nas mãos de Jesus, para que Ele pudesse pagar tudo de uma vez só. É isso que o autor do livro de Hebreus disse. Ele disse o seguinte: vocês, falando aos judeus, direto vocês têm que matar o touro, novilhos lá, tirar o sangue dos bodes, sangue dos animais, para que pudesse apagar pecados. Uma vez ao ano você sobe até o sumo sacerdote, e um sacrifício é feito para pagar os pecados. Mas em Jesus, uma única vez, todos os nossos pecados foram pagos em uma única vez
em uma só pessoa. E ele faz uma comparação entre Jesus e Adão. Ele diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a remissão de todos os pecados. E ele diz mais: aonde o pecado abundou, a graça superabundou. O dom de Deus para mim e para você. Muitos homens ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Depois que ouviram, ele falou assim: nós ouvimos essa palavra, o que nós temos que fazer? E Pedro então responde para aquela multidão: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que possam receber o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Quero que vocês coloquem em pé. Nós vamos cantar novamente Tu És. Quero que os irmãos apaguem as luzes. Tu és quem a minha vida espera, a fonte da vida que me encontrou. És dom de Deus e Messias, meu Salvador. Jesus é quem sua alma espera. Jesus te encontrou como encontrou aquela mulher lá no poço. Queria que você fechasse os seus olhos agora, que você movimentasse o mínimo possível. Quem está lá fora, se pudesse voltar aqui para o templo, que você pensasse